a questão da gestão da reputação, as respostas dos comentários, tem hoteleiro que quer discutir com o hóspede. Qual que é o conselho que você dá, justamente porque você falou da empatia, de ser amigável, né? E o quanto isso pode impactar negativamente se você vê um hoteleiro discutindo com o hóspede pode ser no TripAdvisor, no Google, na Booking, enfim, queria que você desse uma opinião sobre isso. Tá, eu recomendo não brigar com ninguém. Eu tive um restaurante também por 6 anos, tá? E é super difícil a operação, tá? Porque a gente está trabalhando, são 2 clientes que nós temos. O cliente consumidor e o cliente colaborador, tá? A gente trabalha com capital humano, tá? E esse capital humano, ele tem que ser alimentado de informações, de feedback de maneira constante para que a tua régua de qualidade se mantenha em cima, tá? Então, beleza. O que eu posso, ao invés de brigar com o meu cliente, tá? Externo, o meu consumidor, eu posso agarrar essa informação e alimentar o meu cliente interno dessa informação, tá? Como é que você deve responder a um review? Da maneira politicamente correta, tá? Comentário curto, sem ironia, tá? Pelo amor de Deus, sem ironia, tá? Porque eu não sei como a pessoa vai perceber isso, tá bom? Resposta politicamente correta. Então, eu tenho que ressaltar os pontos positivos que a pessoa colocou nesse comentário, tá? Me desculpar pelos pontos negativos e criar um plano de ação. Exemplo, tá? O hotel está super bem localizado, o café da manhã maravilhoso, os quartos super bonitos, mas o check-in foi uma não sei o quê. Beleza. A resposta que eu vou dar é ressaltar os pontos positivos. Muito obrigado por ressaltar que o hotel está super bem localizado, que os quartos são maravilhosos e vamos trabalhar num plano de ação com o pessoal de recepção para melhorar a tua experiência. Ponto. Atenciosamente, se você quer colocar uma assinatura mais pessoal, tá? Também recomendo isso, tá? Da cara, Rafael Sancinete, gerente do hotel, ou equipe do hotel também, tá? Se tiver uma pessoa específica. Mas a resposta seria essa, uma resposta politicamente correta. Ressaltar os pontos positivos, se desculpar dos pontos negativos, sem ironia, e criar um plano de ação, tá? Le Canton, por exemplo. Le Canton tem um caso que o Le Canton é gigante. Quantos quartos tem o Le Canton? Acho que são mais de 300 quartos, né? Se eu não me equivoco. E está dividido em mais de uma unidade. Então, o pessoal reclama muito que o Le Canton é muito grande. Pô, gigante, eu sou uma senhora, já tenho que andar 800 metros, 1 quilômetro para chegar na área das piscinas. Tá? Como o Le Canton poderia atuar em cima disso? Tá? Eu vou colocar à disposição um carrinho de golfe que vai passar a cada 15 minutos para recolher as pessoas nas habitações mais longe da área de lazer. Tá? Tudo num exemplo. Tá? Mas você pode fazer isso. É isso que eu falo. Criar um plano de ação é dar uma resposta ao comentário negativo que recebeu, tá? Talvez nem seja um comentário negativo. Eu acho que, na verdade, o feedback negativo, ele é para o crescimento do negócio. Exatamente isso. O que acontece, né? Por isso que o Klaus, acho que fez essa pergunta, né? Qual é a recomendação para que um hotel não entre numa briga, num comentário, numa crítica, né? Isso acho que faz parte da essência do ser humano, é essa questão do ego, né? E aí a pessoa, principalmente aquele hoteleiro que ele vive dentro do hotel, ele olha muito aquilo como um filho, né? E aí você fala mal do seu filho, não, pera lá, só quem pode falar mal do meu filho sou eu, né? Ele pode ter defeitos, mas quem fala mal sou eu. Mas na verdade não, eu acho que tem que ter essa empatia, como você falou, porque teve um planejamento, teve uma expectativa. Você para pensar o quanto é caro você botar um cliente dentro de um hotel. É muita competição, é muita concorrência. Você conseguiu o mais difícil, foi trazer o cliente para dentro. Tudo bem, a gente sabe que você não consegue agradar todo mundo, mas eu acho que tem que ter metodologias de você justamente saber lidar com essa crítica. Eu acho que você pontuou muito bem aqui de como lidar isso. Aí eu queria aproveitar em cima disso, entender, eu acho que você falou palavras-chave, né? Nós somos uma empresa também data-driven. Então, contra números não há argumentos. A estratégia está em cima de dados e de números. Você até citou, eu não posso trabalhar um preço mais caro da minha propriedade se eu tenho uma nota, um review pior que a minha cesta competitiva, né? Nesse caso, como a tecnologia do MyHotel ajuda coletando todas essas informações, todos esses
esses reviews, esses comentários, né? Seja ele no pós-checkout ou depois do checkout ou ainda com o cliente in-house, se vocês têm um banco também de orientação de como o hoteleiro pode proceder num determinado tipo de reclamação. Porque como vocês têm mais de 2.000 clientes, então vocês têm um banco de comentários negativos também bastante grande, né? Você diria tipo como se fosse modelos de resposta? Eu entendo que o modelo de resposta também não pode ser um Ctrl+C, Ctrl+V. Você tem que personalizar. Até em função, não só na percepção do cliente, para ver se esse cara copia e cola, e além da parte orgânica, né, de SEO, de leitura de comentários, de repetição de semântica. Vocês têm algum benefício nesse sentido para orientar? Vamos lá. Hoje tem uma coisinha nova, né, que está de moda, que é a inteligência artificial. Eu ia chegar nessa pergunta. A inteligência artificial ela não veio para substituir o trabalho humano, ela veio para facilitar o trabalho humano. Tá? Hoje, o MyHotel, você consegue responder os reviews das OTAs por inteligência artificial. Tá? E a resposta que foi colocada como padrão é a politicamente correta. Vou voltar a repetir aqui. Tá. Ressaltar os pontos positivos, se desculpar pelos pontos negativos e criar um plano de ação. Tá? A inteligência artificial veio para ajudar. Tá? Antes, o roteiro demorava entre 5 a 6 minutos para responder um review. O cara que respondia, tá? Não o cara que dá o copia e colhe ali, que tem o template. 5 a 6 minutos quando ele abriu para fazer a resposta. Porque você recomendou fazer a resposta em 24 horas, no máximo. Exatamente. Então, vou dar um passo anterior. Tá? Então, como é que a plataforma ajuda? Antes de tudo, é conseguir fazer um pequeno filtro. Os filtros são fantásticos no software. Eu adoro o software que tenha filtro, tá? Booking.com, Airbnb, eu adoro os filtros da Airbnb, adoro. Agora tem até filtro por vista, vocês viram? Dá para colocar, quero vista para o mar, não sei o quê. Isso dá ajuda, tá? Então, um dos primeiros filtros que a MyHotel tem é, primeiro, fazer o filtro entre os detratores. Ou seja, vou fazer um filtro de todo mundo que respondeu de maneira negativa os reviews, em diferentes canais. Booking.com, Expedia, TripAdvisor, Google, Facebook, tá? A gente tem um montão de canais, tá? Primeiro filtro. Quero saber somente os comentários negativos. Os comentários negativos que ainda não foram respondidos. E aí, todo aquele medo, cara, vou ter que responder 50 reviews. Não, passa a ser 10 reviews para responder dentro do prazo de 24 horas, tá? Então, o primeiro passo para otimizar tempo são a ajuda dos filtros. O segundo passo é a inteligência artificial, tá? Um clique e o robozinho gera uma resposta, tá bom? Isso foi lançado há aproximadamente um mês e está fantástico, de verdade. Não falei propaganda não, mas está fantástico. Então, o robô responde, mas eu posso fazer uma intervenção pode antes fazer de... uma intervenção. Posso, Pode editar. Pode editar, tá. Pode editar e você pode dar o teu feedback para a MyHotel sobre a resposta do robô. Tá? Porque isso também nos ajuda. Sensacional. A gente recebeu um feedback agora da Rede Rio, do Rony, que são 3 hotéis no Rio, e o feedback dele foi, Rafael, porque a métrica que a gente colocou é agradecer pelos pontos positivos e se desculpar pelos pontos negativos. Ele falou, Rafael, eu acho que estão dando muito destaque para os pontos negativos, tá? Estão colocando quase no mesmo proporção volume as respostas. Eu recomendaria, aí eu falei, entra na plataforma, dá teu feedback ali, tá? Porque é inteligência artificial, de verdade, é inteligência artificial. Ele vai sendo moldado conforme os hoteleiros vão pedindo que mude, tá? Então, tem essa ferramenta hoje, tá? Outra ferramenta legal também é a cesta competitiva, é fazer a comparação do meu hotel com a minha concorrência, tá? São informações públicas, tá? Ou seja, o robozinho vai ler todas as informações. Google, TripAdvisor, OTAs. E vai fazer literalmente uma tabela de comparação do meu hotel com a minha concorrência e como o meu hotel é avaliado em relação à limpeza e o meu concorrente é avaliado em relação à limpeza, a serviço. Hoje a gente acaba fazendo isso de forma manual, né, Klaus? A gente faz isso. Sim, é um trabalho que muita gente faz. Eu falo que a inteligência artificial não veio para substituir o trabalho, veio para otimizar, tá? O que eu vou fazer com essa informação? E aí você pode perguntar, Rafael, mas se eu estou respondendo por inteligência artificial, talvez eu não vou estar dando valor para o que o cliente me está dizendo, tá? É um erro, porque a inteligência artificial também veio para criar métricas em cima dessas análises, tá? O que significa isso? A gente está falando de uma pousada pequena, é uma coisa diferente de um hotel grande, tá? Tem hotel que recebe por dia 100 reviews, tá?
Você acha que de verdade essa menina está conseguindo tabular e pensar em tudo que está sendo comentado nesses 100 reviews? Não, ela está respondendo de maneira automática esses reviews. A inteligência artificial também veio para ajudar, tá? Como análise semântica, que você comentou. O que é análise semântico? É pegar um conteúdo escrito e dividir quais são as palavras-chave mais citadas de maneira negativa e palavras-chave mais citadas de maneira positivas. Tá? O que significa isso? Que a inteligência artificial consegue identificar um sentimento em relação a determinadas áreas do hotel. Tá? Então, a inteligência artificial só vai classificar quando há um sentimento por trás. Tá? Quando tem um sentimento por trás. Eu vou misturando aqui o portunhol de vez em quando. O que significa? Eu tenho nessa frase que eu mencionei, tá? O hotel está super bem localizado, os quartos maravilhosos, o café da manhã fantástico, mas o check-in foi uma bi, tá? Então, o robozinho viu que tem 3 temas citados de maneira positiva e um tema citado de maneira negativa. E vai tabular essa frase, que é análise semântica, tá? Então, em teoria, eu posso responder de maneira automática a todos os meus clientes, porque o robô me está dando inteligência artificial de quais são os temas mais citados de maneira positivas, tá? E negativas. E aí vem outro exemplo. Vou fazer uma tabelinha. Vamos supor que o robô colocou que os colaboradores foram citados 300 vezes de maneira positiva, tá? É o que mais tem de comentários positivos. E o que mais tem de comentários negativos são os colaboradores. Mais com 30 comentários, tá? Imagina eu junto minha equipe de trabalho e falo, pessoal, vocês são a área pior avaliada na análise semântica. E todo mundo, pô, mas o que a gente está fazendo de errado? Essa é a minha percepção, que todo mundo saiu feliz. Outra coisa é eu chegar para minha equipe e falar, vocês foram a área melhor avaliada, com 300 comentários, tá? 25% dos comentários positivos foram em relação aos colaboradores. Mas tivemos 30 comentários negativos. Vamos fazer doble clique aqui e ver quais são os 30 comentários? Vamos trabalhar em cima desses 30 comentários? Isso é inteligência artificial. Tá? Isso veio para ajudar. Tá? Então, esse mito de que eu não estou dando bola para o meu cliente respondendo por inteligência artificial é uma mentira. Tá? Porque a inteligência artificial está ajudando a tabular isso e otimizar, né? E orientar. Otimizar, orientar. Né? Orientar o hoteleiro. Tá? É aqui que você está falhando. E são esses pontos negativos, tá? Estou falando dos colaboradores, o número grande, mas piscina. Tive 4 comentários de piscina, falando mal da minha piscina. Quais foram os 4 comentários negativos da minha piscina? Aqui, tá? Tive o cara que ficou na habitação 202. Falou que, a habitação está na saída do estacionamento, maior barulho, toda noite um barulho infernal, não sei o quê. Deixa eu buscar um histórico da habitação 202, porque como a nossa plataforma está integrada com o PMS, tá? Que é um tema que a gente vai falar daqui a pouquinho, Denis, eu sei aonde esse hóspede ficou hospedado. Tá? Então, eu consigo ver qual que é o histórico dessa habitação. Será que, de verdade, esse barulho do estacionamento é um problema crônico dessa habitação, onde eu necessito fazer um investimento numa janela anti-ruído, ou foi um cliente manhoso que deixou a janela aberta, não sei. Tá? Então, veio para ajudar, tá? Veio para ajudar e veio para orientar os hotéis em como devem investir o dinheiro e devem melhorar e dar feedback para a equipe, para o público interno, tá? Isso é importante. Eu acho que até pegando esse gancho do que você falou, no ponto de vista de gestão, eu acho que é uma reflexão para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, que a ferramenta ela é muito além de uma ferramenta de guest experience. Ela é uma ferramenta puramente de gestão. De KPIs. De KPIs, de dados e para você fazer gestão de pessoas, de equipes, porque hotelaria é hospitalidade. Hospitalidade é serviço. Serviço é o quê? Capital humano. Então, para isso, você já vai ter métricas ali para justamente ser muito assertivo aonde estão as falhas na sua equipe e direcionar melhor a capacitação, a melhoria, né? E aí, no outro ponto de vista, que eu acho que o órgão mais sensível do ser humano é o bolso, né? É o bolso. Então, quando você começa a ter esse tipo de análise, a partir do momento que a ferramenta tem integração com o PMS, ela consegue ir no micro, na granularização, saber quais são as áreas do hotel onde tem o maior índice de reclamações, de reviews negativos, piscina, quarto, barulho, quer dizer, você tem um problema acústico que você tem que atacar, a piscina que a limpeza não é adequada, ou ela está suja internamente, ou ela está suja no entorno, o check-in que é muito travado, que é muito demorado, a limpeza, o banheiro que dá vazamento. Então, você começa a ter um planejamento melhor financeiro
aonde você vai botar os teus recursos para diminuir aquela percepção negativa, né? Então é dinheiro na mesa, é literalmente dinheiro na mesa. Não sei se você sabe, tem um estudo do TripAdvisor, um estudo até antigo, que fala o seguinte: para cada meia estrela que você sobe na sua reputação dentro do TripAdvisor, isso pode ter um impacto de até 10% na sua receita. Na sua diária. Porque as pessoas estão dispostas a pagar mais para não ter surpresas negativas, né? Então, quanto a importância da ferramenta para atender todos esses aspectos de gestão. Inclusive, se você não é aquele dono de negócio com a barriga no balcão, né, que você não está ali no dia a dia, você é um investidor, até para você ter uma ferramenta que te auxilia a cobrar dos teus líderes, né? Porque aquelas áreas estão com todos aqueles gargalos, com todos aqueles pontos ali de melhoria. Eu acho que o investidor, a coisa que ele quer é o sucesso do seu negócio e uma lucratividade adequada. Bem, Posso contar um caso rapidinho? Não, por favor, conta vários para a gente. Eu fui numa reunião no Rio, eu não vou citar o nome da rede, tá? Eu fui super simpático, o vendedor, né? Tem que ser simpático, tem que chegar ali, o cara tinha uma vista linda do Cristo. Não era cliente ainda? Não era cliente. Eu fui para vender o produto para ele, tá? E fui lá, tudo simpático, que linda vista que tem daqui do escritório, não sei o quê, maravilhoso. E o cara, Rafael, você tem 10 minutos para falar comigo, então vamos direto ao ponto. Legal, né? O icebreaker não funcionou. Eu falei, beleza, vamos lá. Respirei um pouco, pensei 2 minutos e falei, você sabe qual que é o hotel da tua rede que mais fatura? O cara, esse. Você sabe qual que é o hotel da rede que menos fatura? Esse. Você sabe qual que é o hotel da tua rede que tem o melhor índice de satisfação e o que tem o pior índice de satisfação? O cara não tinha ideia. Eu falei, já tentou cruzar essas informações? Provavelmente o hotel da tua rede que menos fatura é que é o pior avaliado. E o hotel que mais fatura é o melhor avaliado. Tá, é sobre isso que eu quero falar com você. Pô, pronto. Acabou. Aí 5 minutos virou 1 hora. 1 hora de conversa, mostrando os gráficos. Excelente. É justamente isso. Tá? Para o investidor, o cara que está de fora, ele vai querer ver uma coisa mais macro. A gente está indo muito no micro aqui, mas o cara vai querer ver o do macro. E se eu estou trabalhando com uma rede hoteleira, graficamente, trabalhando em cima do NPS, que é o Net Promoter Score, eu tenho uma média corporativa. Tá? Vamos dizer que a média corporativa no gráfico, mês a mês. Tá? Janeiro, fevereiro, março, até o final do ano. Tá? O hotel está oscilando entre 60, 65, baixa para 50, não sei o quê. Essa é a média corporativa. Vou somar todas as unidades da rede e vou tirar uma média. Tá? E aí eu vejo o desempenho de cada um dos meus hotéis nesse gráfico. Quem está acima da média, quem está abaixo. Graficamente, o investidor sabe qual que é o hotel que está melhor avaliado e o que está pior avaliado. Tá? Em cima desse hotel pior avaliado, ele vai criar um plano de ação. Ele tem que manter um padrão de qualidade. E aí foi esse exemplo que eu dei para ele, foi esse gráfico que eu abri para ele. Tá? Então, aí o cara falou, pô, que legal, como é que vocês fazem isso? Tá? Hoje fechou o contrato conosco, está trabalhando feliz. E tem muitas redes que fazem isso. Tem redes que trabalham com multimarca, tá? Como a Nacional In. Nacional In, o primeiro exercício que a gente fez, porque a plataforma te permite segmentar, primeiro por marcas, tá? Que eu posso ter a rede Nacional In como todo, mas dentro tem várias bandeiras, tá? E por regiões, tá? Eles não fizeram por regiões porque cada estado tem mais de um diretor trabalhando dentro da mesma zona, tá? Então dividiram por diretores, para saber de quem cobrar, tá? Esse é o intuito aqui. Então eu consigo fazer uma comparação das minhas bandeiras, como é que as minhas bandeiras estão em percepção uma em relação à outra, e de região ou diretórios, tá? Qual que é o diretório ou diretor que está tendo desempenho melhor que os outros, tá? São 8 diretores que eles têm dentro da rede, que já vai chegar a 80 unidades. Então, é dar essa visibilidade. É literalmente colocar a experiência do hóspede, um ponto que eu nem falei, mas eu acho que a premissa dessa conversa não é o que eu acho, a minha intuição. É na primeira pessoa, do cliente. Meu melhor consultor é o meu cliente. Meu cliente. É isso. Tá? É ele que vai dizer a fortaleza e a debilidade do meu negócio. É o meu cliente. É dar visão ao que o meu consultor, ao que o meu cliente está percebendo o meu produto. Tá? Eu acho que esse é o intuito. E daí vão sair vários insights, eu tenho certeza. Tá? Então, é um pouco sair da intuição e olhar com o ponto de vista do cliente, da primeira pessoa. Tá? Isso é importante. Eu acho que o software, ele além de tudo, né? Você falou da importância do cliente, ele é uma análise SWOT constante, né?
porque é de lá que vão sair os insights para a melhoria do seu negócio. Até pensando, né, a gente falou aqui de investidor, eu sempre falo isso para os hotéis, né? A gente vê na hotelaria independente muito uma estrutura familiar. E o grande problema na hotelaria familiar são as sucessões, né? E outra coisa, né? Os negócios eles não são infinitos, eles têm ciclos também. Então, até que ponto você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, já parou para pensar na sucessão? Não como um apego ao negócio, mas como um negócio onde possa ter um ciclo. Se você pensar no seu negócio onde você cria o negócio, você vive do negócio, você faz esse negócio prosperar baseado em dados, baseado em tecnologia, você parou para pensar qual é o impacto que isso vai ter no valuation do seu negócio? E a gente fala muito, quando a gente fala de tecnologia, né, até de PMS, porque às vezes você chega numa pequena propriedade que nem PMS tem. Ele põe 100% do inventário quando ele tem motor, ele põe 100% do inventário no motor. E controla tudo ali no Excel, às vezes mesmo até no livro caixa, né? E aí a tecnologia, e ontem a gente teve aqui a oportunidade de conversar com a arquiteta, a Giane Uchoa, e ela trouxe uma visão da Arqueo, né, o escritório dela. A Arqueo trouxe uma visão da arquitetura, Arqueo Y, Yield, e L, Life. Então, ela cruzou, a especialidade do escritório é justamente pensar na arquitetura, na plástica, na estética, mas na rentabilidade, no Yield, e Life, né, pensando nos dois lados, no cliente final e no investidor. E aí ela traz também uma visão bem pragmática e interessante, que é você olhar aquilo como tijolo, como real estate, e você olhar aquilo como comércio. Então, quando você para analisar que todas essas tecnologias elas vão ajudar no teu valuation, e na hora que você tomar a decisão numa sucessão ou de vender ou de transferir o negócio, aquele valor que você agregou com a tecnologia ao longo desse tempo tornou o negócio muito mais lucrativo, muito mais interessante até para quem quer investir. Você acabou de falar que você teve um elevator pitch com o cliente, onde o cara te deu 10 minutos para resumir, você matou em 1 minuto para ganhar a atenção dele e se tornar um cliente, né? Quando você mostrou para ele que tinham dados ali importantes da tua tecnologia que poderiam fazer diferença no negócio dele. Então, isso enche os olhos de um investidor, porque o investidor ele é frio. E ele é frio e olha os números justamente como ativo, né? E como ativo, ele quer saber onde ele está alocando esse ativo com maior risco ou com menor risco. Então, acho que foi sensacional aí toda a tua explicação sobre esses recursos da ferramenta. Klaus? Eu queria fazer uma pergunta para você. A gente tem vários pontos dentro da reputação, né? Tem a localização, comodidades, conforto, café da manhã. Na sua experiência, né? Lógico, todos são importantes, mas qual que impacta mais? Qual que o cliente olha mais? Se você tem algum dado em relação a isso? É colaborador. Tá, assim, destacado é colaborador. Funcionários. Funcionário. Capital humano. É capital humano. Tá? Eu posso ter a estrutura mais bonita do mundo, mas se eu sou mal atendido, se eu não sou bem recebido, isso tem um impacto muito grande. Tá? Longe, assim, é capital, é humano. Tá? Depois vem estrutura, infraestrutura. Tá? Se o hotel está deteriorado, não sei o quê. E a gente sofreu com uma pandemia recente. Tá? A gente esquece um pouco da pandemia. A pandemia foi ontem. Tá? A gente ficou 2 anos fechado. Tá? E um hotel 2 anos fechado sofre muito. Sim. Deteriora muito. Tá? Então, um dos pontos também é a infraestrutura. Tá? E a hotelaria está penando para conseguir arrumar isso. Esses 2 pontos, tá? Porque os colaboradores também, os hotéis enxugaram. Antes trabalhavam com quase um funcionário por quarto, hoje estão trabalhando com a metade. Tá? Essa é mais ou menos a média, assim, conversando com o pessoal. Le Canton deve ter 300 colaboradores, tem 300 quartos. Tá? Vila do Mar, em Natal, tem 300 quartos, estava com 300 colaboradores, hoje está com 150. Cortaram pela metade. Tá? Então, isso tem um impacto. Tem impacto porque é consequência de uma pandemia, né? Porque o hoteleiro quer, tá? A recuperação é lenta, né? Exato.
E tem todo um tema também, se a gente for aprofundar um pouco mais também, nos preços das passagens aéreas, quem quer ir para o Nordeste hoje está um absurdo também, tá? Os preços estão absurdamente caros. Então, Às vezes está mais barato viajar para o Caribe, para a Europa ou para os Estados Unidos, do que você viajar internamente para o Brasil. Então, a hotelaria do Nordeste, que sempre fez uma publicidade para a região Sudeste, hoje tem que fazer publicidade para a região Nordeste mesmo. Público local. É público local, tá? Então, tem toda uma dinâmica que mudou, tá? A gente pode pensar por que as companhias aéreas estão cobrando mais caro. Tem um montão de teoria, tá? Uma das teorias é por causa do e-commerce. Então, a hotelaria ganha mais enchendo a bagagem com equipamento, com produto para vender no e-commerce do que colocar passageiro em cima. Tem um monte de coisa que a gente pode ficar conversando aqui, tá? Mas isso impacta, é que é uma rede, tá? Mas aí vem um pouco das curvas, tá? Eu acho que é importante não trabalhar com recortes, que você falou dos números. Que os investidores vão olhar a curva também, tá? Curvas mostram tendência, tá bom? Então, se o hotel é sempre bem avaliado, tem um NPS na linha do tempo, o cara está 2 anos trabalhando, passou por pandemia, passou por não sei o quê, e essa curva se manteve, o cara tem um padrão de qualidade que passou por tudo isso e conseguiu. E não quebrou, sobreviver. né? Uhum. Tá, ontem eu vi o depoimento da CEO da Itauá. Ela falou um pouco da pandemia, de como ela conseguiu investimento, tudo isso. Todo mundo, do maior ao menor, passou por isso na pandemia. Tá? Isso tem um impacto. Então, as curvas mostram esse histórico. Tá? Pô, consegui me manter. Ou tive uma baixa, mas consegui voltar. Tá? Então, ter ferramentas, se você está querendo vender o teu negócio ou colocar para arrendar alguma coisa, ou se você quer investir, analise não somente um recorte específico, mas analise a curva. Tá? As curvas mostram tendência. O hotel sempre se manteve assim. Tá? O hotel está numa subida. Se o hotel está numa queda, também pode ser uma oportunidade. Tá? O cara está em casa, está desesperado, não sei o quê, mas ele já teve um pico lá em cima. Tá? Então, as curvas são legais para acompanhar também, só fazendo um complemento. Legal.